E, professor Borgo, te agradeço imensamente o convite, de ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigada pela sua participação conosco. Para mim, então, algo gigantesco aqui conhecê-lo. Eu não conhecia ainda, nem que seja virtualmente, mas muito obrigada, viu? Eu agradeço. Deixo a palavra com o senhor e, à medida que as perguntas forem sendo feitas, eu vou te passando aqui. Podemos começar já? Podemos? Sim? O pessoal ainda está entrando, mas a gente já Tá joia. pode começar, por favor. Bom, boa noite a todos. É um prazer muito grande poder trocar algum pouquinho de informação aí para vocês, com vocês, né? Agradecer a Scientific Dental, em nome do Edmundo, do Luiz, da Verônica, todo o pessoal aí lá da equipe técnica, com quem eu tenho trabalhado aí, estou bem satisfeito com a equipe da Scientific. Assim, eu gostaria de falar para vocês, eu vou falar, o tema hoje é sobre qual foi o impacto, né, dos equipamentos da Morita no meu negócio, na minha cidade, na minha região, uma vez que eu já tive os dois equipamentos da Morita, né? Então, eu tenho alguns dados, alguns números, algumas experiências aí para passar com quem já tem o equipamento. Eu acredito que já está mais ou menos nesse estágio que eu me encontro hoje. Mas eu sei que sempre tem alguns dentistas, alguns radiologistas que porventura estejam assistindo e que estão na dúvida ainda, né, se realmente compensa, se não compensa fazer aquisição do equipamento de alta resolução, no caso aqui, equipamento da Morita, tá? Eu vou me apresentar antes, quem não me conhece, né, vou fazer meu jabazinho aqui, né, então eu tenho clínica aqui na cidade de Jaú, né, interior de São Paulo. Eu sou professor de alguns cursos de pós-graduação, né, em diversas áreas, de implante, de endodontia, de ortodontia, sempre na parte cirúrgica, né, desculpa, radiológica. Esses são os institutos aqui na minha região que a gente tem aula, e a gente tem mais voltado para a radiologia, a gente tem uma especialização de radiologia, eu juntamente com a professora Milena Bortolotto, em Florianópolis, né? Na Zenit tinha uma escola de pós-graduação, e a gente está lá já, acho que há 4 ou 5 anos, a gente já está na terceira turma de especialização em radiologia, né? Então, queria fazer o jabazinho aqui. Nós já iniciamos a turma 3, agora em maio, e tem uma única vaga que teve uma aluna que desistiu no primeiro módulo, ela acabou não fazendo, então nós estamos entrando no segundo módulo. Se alguém tiver algum colaborador, algum dentista que souber, pode indicar a gente, é só entrar em contato lá com a Zenit. Tá bom? Então vamos lá. Para terminar mesmo a apresentação, eu vou falar um pouquinho do histórico que eu tenho, bem rapidamente, tá, pessoal? Fiquem tranquilo que não vai ser nada muito cansativo. Só para vocês entenderem por onde que eu passei, por onde que minhas clínicas passaram, para a gente entender como que eu cheguei na alta resolução, tá? Então vamos lá. Em 96 a gente inaugurou a clínica, então eu já sou aí bem velhinho, né? Já estamos chegando aí quase nos 30 anos de radiologia. A gente inaugurou a clínica, obviamente, com aparelho analógico, enfim. Onde que eu conheci a Morita? Eu conheci a Morita num CIOSP que teve, eu não lembro se foi 2003 ou 2004. Eu estava procurando equipamento de tomografia linear, né? E eu conheci o VeraView, achei muito interessante o equipamento, só que na época eu falei assim, eu não conhecia ninguém que tinha, eu fiquei bem inseguro, né? Era o meu segundo equipamento, era uma aquisição que a gente tinha que pensar bem, né? Então a gente foi atrás de quem já tinha, e na época nem todo mundo, pouca gente, né, tinha os equipamentos da Morita, mas eu achei muito interessante as imagens, o sistema que eles trabalhavam, então dali eu já acendeu a luzinha ali para os equipamentos da Morita, mas eu acabei não adquirindo o equipamento. Aí em 2004 a gente adquiriu, né, o primeiro equipamento de tomografia linear aqui de Jaú, da região, inclusive outras cidades maiores não tinha ainda, a gente conseguiu esse equipamento e começamos a trabalhar com tomografia linear. Aí em 2005, aquela sofrência que vocês sabem muito bem, que é a tomografia linear, eu vi a necessidade de a gente pensar em alguma coisa de tomografia computadorizada. Os Conibins estavam muito engatinhando ainda aqui no Brasil, custavam muito caro, e eu fiz uma parceria com o hospital aqui da cidade, e nós começamos a trabalhar com tomografia helicoidal, tomografia médica. E foi aí minha entrada no mundo da tomografia, foi em 2005.
Daí, em 2006, a gente partiu para a digitalização, né? Foi aquele boom de digitalização. Nós fomos uma das primeiras clínicas da região também que digitalizou os panorâmicos. Aí, em 2007, eu consegui adquirir meu primeiro tomógrafo Cone-Beam, que foi um iCat, e aí tudo começou a clarear, né? A tomografia, a partir de então, passou a ser um exame de cada dia mais solicitação. Então, a gente achou assim, eu fiquei bem apaixonado com a tomografia Cone-Beam. Aí, em 2014, a gente partiu para um tomógrafo 3 em 1, né? E aí a gente começou a ver que os tomógrafos 3 em 1 davam um bom resultado, e a gente passou a trabalhar com tomógrafo 3 em 1 também, além de continuar com a iCat. 2015, aí, um pouquinho antes de 2015, começou alguns equipamentos no Brasil de alta resolução. E aí eu vi a necessidade de investir em alta resolução, mas acabou não dando certo. Eu tive um problema com um dos fornecedores de tomografia de alta resolução, acabou não dando certo. E só agora, em 2020, que eu consegui realmente adquirir um tomógrafo de alta resolução. Na época, a gente estava aí no meio da pandemia, né? Foi agosto, estava saindo ali da pandemia, e eu optei por comprar um equipamento, o R100, né? O Epox R100. E trabalhei com ele até agora, março de 2022, quando a gente resolveu adquirir um tomógrafo também de alta definição da Morita, o X800. E é dele que eu vou falar um pouquinho para vocês agora. A gente está aí com 3 meses de trabalho com ele, e eu vou falar como que ele impactou, o que ele fez com o meu mercado, né, aqui na minha região, e vou tentar mostrar algumas coisas para vocês aí a respeito disso. Essa, então, eu tenho hoje 3 unidades, né? A clínica chama Massucato 3D. A principal, que está o equipamento em Jaú, que é uma cidade de 150 mil habitantes. Aí a gente tem um outro 3 em 1 em Barra Bonita, que é uma cidade menor. E Bariri, também a gente tem um outro equipamento lá em Bariri. Ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, que a gente faz, eu acho que muitos de vocês devem se estar fazendo aí, né? Eu devo investir num equipamento de alta resolução? Será que precisa? Né, eu escuto muita gente falar, né, muito colegas meus, não precisa, não tem necessidade, só implante, dentista nenhum sabe ver, a gente, na verdade, compra o equipamento para a gente, né? Gente que gosta de ver uma imagem bonita, os dentistas não dão valor. Eu vou ser sincero com vocês, antes de eu ter os equipamentos de alta resolução, eu também falava essa mesma coisa que todo mundo fala, que todo mundo que não tem o equipamento fala, tá? Por quê? Porque quando a gente está trabalhando num nicho de mercado que para implante ou outras especialidades, um dente incluso, ou mesmo para ortodontia, onde não necessita tanto assim da alta definição, então realmente essa é o feedback que a gente recebe dos dentistas. Quando a gente compete, tem um concorrente, um colega que tem um tomógrafo similar ao nosso, ou mesmo que for um pouquinho inferior, você tem uma imagem melhor, mas o concorrente tem uma imagem parecida, então realmente os dentistas não dão muito valor, né? Eles falam, eu vou mandar lá porque é um pouco mais barato, as imagens são iguais, eu consigo ver o que eu preciso medir aqui para implante. Então, realmente, eu pensava assim também, eu falava, nossa, eu vou comprar um bom equipamento, mas não precisa ser de alta resolução, os meus clientes não dão valor para isso. E a gente sempre marca pelo fato negativo, né? Aquele dentista que liga e não dá valor para a gente, só quer o preço. Então, a gente sempre, o negativo sempre marca mais na nossa cabeça, no nosso pensamento. E o positivo, aquele que um ou outro que elogia, a gente acaba desprezando, né? Isso é normal, todo mundo acaba fazendo isso, tendo essa sensação, inclusive eu. Estou fazendo aqui o meia-culpa até 1 ano e meio atrás, eu também falava, não, eu tenho que comprar um bom equipamento que não dê manutenção, que tenha um bom custo-benefício, mas não precisa ser um equipamento de alta resolução, não tem necessidade disso, né? Outra coisa que a gente sempre escuta também, né, e que eu concordo em termos, né, até a página 3, como a gente brinca, que é o seguinte, o melhor equipamento é o seu equipamento, o equipamento que você sabe trabalhar, que você domina, que você consegue tirar o máximo do equipamento. Eu também concordo com isso, mas como eu falei, até a página 3, a maioria dos equipamentos tem a sua limitação, né? E se a gente ficar sempre preso a isso, a gente nunca vai evoluir,
né? Então, quando eu passei a trabalhar com tomógrafo de alta definição, eu mudei um pouco essa opinião de que o melhor tomógrafo é o seu. Não é. O melhor tomógrafo são os tomógrafos de alta resolução, tá? E vai dar diferença. Eu vou tentar mostrar para vocês com números, com casos reais aqui na minha região. Obviamente que esse Brasil aqui é gigantesco e cada cidade tem sua particularidade, cada clínica tem o seu nicho de mercado, mas nunca é tarde para mudar. Se o seu nicho está em preço, eu acho que você deveria mudar o nicho e mudar, em vez de preço, para valor, né? Para os dentistas dar valor ao seu trabalho e não ficar atrás de preço, tá? E eu, obviamente, não foi só com o equipamento de alta resolução que eu foquei nisso. Eu sempre foquei nisso. Então, eu sempre tentava tirar o melhor do meu equipamento, a melhor imagem, o melhor laudo, as melhores impressões, enfim, para a gente tentar se diferenciar pelo valor e não pelo preço, tá? Mostrar para o dentista o valor do exame. Só que com a alta resolução, tudo isso fica muito mais fácil, óbvio, né? E aí, os dentistas começaram a dar valor ao meu trabalho, ao meu serviço. Porque mesmo aqueles que não davam muito valor, ou que não reparavam muito na qualidade da imagem, buscavam preço, quando receberam os exames de alta resolução, eles me ligaram, muitos deles me ligaram, falaram, nossa, o que você mudou aí? Muitos não têm nem noção, né? Você mudou a impressão está mais bonita. Aí a gente tem que ir lá e explicar, né? Que não foi a impressão, e que sim foi a resolução do equipamento que mudou, né? Então eu vou mostrar alguns números que eu tive para vocês, acho que vai bater com a maioria das clínicas, que a gente conversa com bastante dono de clínica aí, e quem tem central de laudo também. Então, basicamente, não muda muito. Tem alguma regionalidade nos números que, obviamente, a gente tem que considerar. Mas se você pegar a média aí, os números não fogem muito do que eu vou apresentar aqui para vocês. Tá? Quem não tem clínica ainda vai ser bem interessante. Quem tem, poderia fazer o exercício aí de pensar e ver se é isso mesmo, chegar a essa conclusão que eu cheguei aqui nos meus números. Tá? Então, vamos falar um pouquinho de estatística, né? Quando eu fui adquirir o equipamento, conversando com o Ed, eu até comentei com ele, né? Ele falou assim: olha, Borgo, eu questionei a mesma coisa que todos questionam, né? Muitos. Mas será que vale a pena? O equipamento é mais caro? É mais caro, lógico. Se é um equipamento diferenciado de alta resolução, ele não vai custar o mesmo preço que um equipamento que não é de alta resolução. Tá? Então eu falei, Ed, mas o que me garante? Não, você vai ter um crescimento aí de 30%, todo mundo tem. Eu, sinceramente, eu não acreditei nele. Tá? Eu comprei o equipamento porque eu queria, mas eu não acreditava que eu ia ter esse crescimento todo, né, de 30%. E aí eu até comentei com ele, quando a gente estava negociando, a gente já estava ali em junho, julho, e se todo mundo fizer um exercício aqui, relembrar, a pandemia chegou, né, em fevereiro, março a gente começou os lockdowns, um pouquinho em abril entrou, aí já começou a voltar a odontologia, a clínica, pelo menos aqui na nossa região, a gente praticamente ficou fechado 10, 15 dias e já voltou a trabalhar, e os dentistas também. Então, lá em junho, julho, quando eu comecei a conversar com o Edmundo e com o Luiz, já estavam aumentando muito as tomografias, os exames, as demandas, porque ficou uma demanda reprimida, que ali em março e abril ninguém fez exame, né? Todo mundo ficou em casa, com medo, né? Então eu fiz aí eu falei para ele, mas vai crescer, né? O mercado já está crescendo. Então aí, eu acabei adquirindo, e para ser mais realista, o que eu fiz? Eu fiz uma avaliação da clínica que eu não tenho a tomografia de alta definição, comparando 2020, lembrando, obviamente, teve pandemia, tudo bem, com 2021. Eu tive um crescimento de 2020 para 2021 de 14%, o que é esperado, porque 2020, apesar do crescimento dos meses subsequentes, ali março e abril, que teve o knockdown, foi um ano atípico, né? Todo mundo caiu o movimento, óbvio. Mas, mesmo assim, então eu tive um crescimento de 14% nesse equipamento sem ser de alta definição. E quando eu comparo com a clínica que eu tive, que eu adquiri o tomógrafo de alta resolução, quando a gente comparar 2020 com 2021, na clínica com alta resolução, o crescimento foi de 40%. Né? Então, vocês vejam aqui, né? Uma clínica cresceu 14, vamos arredondar para 15, a outra 40. São quase 3 vezes mais. É basicamente os 30% que o Edmundo tinha relatado na venda
quando eu negociei com ele e com o Luiz, os dois falaram a mesma coisa. Só que a gente não quer acreditar. Agora eu estou vendo já na prática que realmente isso aconteceu. Aí depois, agora com o X800, né? Agora eu adquiri o X800 e agora em abril a gente começou a trabalhar, abril e maio. Então, em abril e maio, eu já tinha o tomógrafo de alta definição, né? Não era o X800, mas era o VeraView Epox R100. E eu comparei também o meses, só para usar, eu usei o mês 4 e 5, que é os meses que eu já estou agora com o X800, tá? Faz apenas 2 meses que eu estou com o X800. Então, na clínica, lá comparando abril e maio de 2021 com abril e maio de 2022, houve um aumento também de 3%, né? Agora 2022, a pandemia também já está praticamente aí, né? A gente não está tendo muitos casos, enfim, todo mundo se sentindo mais confortável, a gente teve um aumento de 3%. Só que quando eu comparei com a clínica que eu já comecei a trabalhar com o X800, aí o aumento de faturamento com os exames, o número de exames, né? O faturamento não, o número de exames aumentou em 9%, né? Então, vamos falar assim, 3 vezes mais o crescimento que eu tive numa clínica sem a alta definição. Tá? Então, eu acredito isso ao equipamento, porque o laudo é o mesmo laudo, sou eu que faço os laudos aqui da clínica, não mudei nada, não mudei nenhum protocolo de confecção de laudo, de nada, de template, de modo de envio, não mudei nada. A única coisa que mudou foi o equipamento mesmo. Então, os números estão me mostrando isso, né? E não dá muito para a gente brigar com o número, né? Ainda mais um número muito simples como que esse, é só ver o número de exames que a gente fez. Tá aí comparando com e sem. Né? Então, a gente está comparando duas clínicas diferentes. E eu acredito que esses números aqui não vai mudar muito de clínica para clínica, tá? Porque eu sempre converso com a professora Milena, que tem uma central de laudo, e a gente fala, ó, subiu, caiu, né? E as clínicas também, alguém pode falar, mas você está comparando uma clínica que é numa cidade e outra clínica que é em outra cidade. Concordo. Só que as clínicas são 30 quilômetros uma da outra. E eu já tenho há muitos anos as clínicas e é sempre assim: cai uma clínica 10%, a outra cai 10%, a outra cai 10%. Sobe uma clínica 20%, 10%, as outras, como é na mesma região, praticamente os crescimentos e as quedas são as mesmas, o que não é muito bom, né, gente? Porque se pelo menos uma mantivesse e aumentasse, a outra diminuía, então por isso que às vezes a gente tem que diversificar, né? Mas no caso aqui, no meu caso, os resultados são sempre muito parecidos, a não ser esse diferencial da alta resolução, que agora deu esse diferencial de pelo menos aí quase 300% de diferença entre uma clínica e outra em crescimentos. Obviamente, eu estou falando só de exames tomográficos, tá? Só de volume de tomografia. E no que acontece isso daí, né? Por que isso aconteceu se eu fiz a mesma tomografia? Será que a alta resolução é tão melhor assim do que a outra? Que os dentistas aqui na minha cidade não dão valor e o da sua tá dando, professor? Não, não é isso. É que eu vou mostrar algumas coisas para vocês, vocês vão entender por que na minha visão, isso está crescendo muito. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, eu tinha solicitação de tomografia computadorizada por especialidade, uma média, tá? Eu sempre faço médias de 12 a 24 meses. Então, lá no ano 2010, 2011, de novo, tá, gente? É a minha realidade. Vocês têm que fazer a de vocês aí. Implante, das tomografias que eu fazia mensalmente, semanalmente, 80% eram de implante. Tá? Acredito que a maioria deve ser mais ou menos isso daí, vai mudar 5, 10% aí, né, de margem de tolerância. Cirurgia, em qualquer tipo de cirurgia, patologia, dente incluso, 10%. Ortodontia, muito pouquinho, né? Na época a gente tinha os tomógrafos de FOV grande, lá o iCat, então a gente fazia alguma coisa de ortodontia para algum protocolo. Hoje voltou, né? Hoje está de novo fazendo alguns protocolos ortodônticos de cabeça total, enfim, a gente fazia 5%. Periodontia engatinhando, a gente fazia quase nada, aí veio os protocolos de afastamento labial, aí começou a aumentar um pouquinho também. E olha agora, que curioso, né? Endodontia, 2%. Né? Eu fazia aqui 1, 2 por mês. Por quê? Porque a gente fazia, e não é que não dava para fazer diagnóstico, dava, porque eu acredito que tenha muita gente aqui que tem tomógrafo que não é de alta resolução e faz para endodontia. Mas os resultados, muitas vezes, aí vai depender do tomógrafo, da aquisição, da habilidade do técnico, da habilidade do radiologista, muitas vezes deixam a gente com dúvida, né? Não é assertivo o exame.
né? Então, eu acredito que era isso. Eu tinha pedido, o endodontista pediu uma vez, pedia duas. Obviamente, quando a gente via aquela fratura grande, que era bem tranquilo, 100% tá lá, fratura, aí o endodontista voltava a solicitar. Mas quando a gente dava um exame ou outro, um laudo ou outro, inconclusivo, ficava na dúvida, artefato, fratura, esse endodontista desanimava, né? Ele não voltava mais a pedir, né? E aí eu resolvi fazer agora, conversando com o Edmundo sobre o que eu ia falar, né? Nessa aula até, né, eu ia mostrar outras coisas, mas como já passaram aqui grandes professores, já mostraram muita coisa de as características do tomógrafo, de alta resolução, não, então eu resolvi ir mais pelo lado do mercado, né? Então vamos lá para 2022. Agora, eu fiz um novo levantamento dos meus pedidos. E qual foi a conclusão? Implante, 35%. Né, caiu de 80 para 35. Não é que caiu, né? De repente alguém vai falar, nossa, na minha clínica cada dia mais eu faço para implante, como que o Evandro está falando que caiu? Não, não é que caiu, o implante aumentou, a tomografia, se vocês forem ver as estatísticas de vocês aí, eu acredito que todo mundo está crescendo. Cada mês que passa, ou cada semestre que passa, vão aumentando os pedidos de tomografia. Né? Isso é padrão, né? Como cada dia mais especialidade, mais pessoas vêm têm a necessidade de pedir mais implantodontistas. Antes a gente não tinha nos cursos de implantodontia de especialização, os professores não davam tomografia, não pedia. Hoje eu dou aula, nossa, inúmeros cursos de implantodontia, a parte de tomografia. Tá? Então os implantes não é que caíram o número, caiu a porcentagem em relação aos outros exames. Cirurgia aumentou muito, por quê? Não tem mais como fazer um terceiro molar sem a tomografia. Né? Um cirurgião com mínimo de consciência não faz mais. Tá? Então, cirurgia no mix aqui de exames cresceu de 10% para 20%. E o implante acabou caindo. A ortodontia continuou na mesma, tá? Agora está voltando alguma coisa, como eu falei, alguns protocolos de face para avaliação de ATM, está voltando um pouquinho de ortognática também, então a gente acaba tendo aí. Mas ortognática eu joguei como cirurgia, tá? A periodontia também cresceu, tá? Eu não faço muito aqui, mas eu sei que tem algumas cidades que faz muita tomografia para periodontia, para gengivoplastia, para cirurgia guiada de gengivoplastia. E olha só ainda o que aconteceu agora em 2022 aqui na minha... Já está vindo, né? 2021, quando eu adquiri o tomógrafo de alta resolução. 35%, tá? Então, veja só, esse próximo slide. O implante eu tinha 80%, caiu para 35%. Cirurgia eu tinha 10%, subiu para 20%. Então vamos ali, compensou a queda do implante. Agora olha a endodontia. 35% dos meus exames hoje são de endodontia. Tá? Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse com o mesmo tomógrafo, os mesmos tomógrafos que eu tenho nas outras unidades, não teria essa alta. Claro que os endodontistas estão pedindo cada vez mais, isso é fato, né? Não tem como negar que cada vez mais eles estão pedindo exame. Isso é óbvio. Só que aquilo que eu falei, ele pede, você não resolve a dúvida, você não resolve o problema clínico que o paciente dele tem. E não é que ele não vai pedir mais, mas a tendência é ele desanimar. Tá? E tem muitos profissionais capacitados já na endodontia, muitos professores, como eu vou mostrar adiante, e já sabem, ou pelo menos indicam que a tomografia para endodontia seja num tomógrafo de alta definição. Tá? Então, hoje, ainda quem não tem alta definição vai fazer caso de endo, vai, e em alguns casos vai resolver. Mas vai ter um fenômeno que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, que vocês vão ver que isso, quem não tem alta definição, vai ficar bolado, vai ficar chateado, porque eu já passei por isso em outras épocas e agora, graças a Deus, eu não estou passando. Então, o que eu estou recebendo aqui? Vários, até tem um ou dois para mostrar aqui para vocês. Vários pedidos do dentista. Então, vamos lá. Aqui de Jaú e da minha região. Solicito tomografia computadorizada do paciente fulano de tal com X800. Ou fazer no X800. Tá? E eu até um tempo atrás já não tinha o X800, mas eu falava, não, o meu não é X800, mas também é de alta definição e tal, e eu conseguia contornar isso e conseguia usar também o equipamento, o R100, que também é um belíssimo equipamento. Tá, então agora, ó, tem isso daqui, esse próximo slide aqui, ó, esse daqui é o Dr. Rodrigo Vivan. Ele é professor da USP de Bauru, professor de endodontia, e ele está muito focado em tomografia para endodontia.
Só que ele, lá em Bauru, também. Lá em Bauru tem, acho que, um tomógrafo de alta definição e as outras clínicas todas não têm. Então, ele só indica para essa clínica. E aí, ele fez uma caixinha de pergunta. Ele tem um Instagram bem ativo. Ele tem mais acho que perto de 30 mil seguidores. Ele é bem ativo ali e ele sempre faz as perguntas, né? E aí, na verdade, ele falou para os alunos, façam uma pergunta para mim. Aí um aluno lá falou, né? Ó, pode ensinar a solicitar tomo para endo? E aí ele colocou isso daí, eu printei a tela lá e até pedi autorização aqui para ele para colocar. Se bem que ele publicou, né? A partir do momento que você coloca no Instagram, se torna público, mas eu pedi autorização. Então, olha lá como que ele ensinou o aluno a pedir a tomografia. FOV pequeno, 4x4, 5x5, depende do tomógrafo. Legal. Isso daí qualquer tomógrafo tem. Protocolo voxel pequeno, tá? Protocolo com voxel pequeno, 0,10 ou 0,08. Depende do aparelho. Aí lá, ele quis entrar no KVP, no MA, aí até aí, isso daí vai variar muito de marca para marca. E depois ele escreveu lá no finalzinho, ó, entre aspas, Prexion X800, né, que são equipamentos de alta definição. Né? Então, por aí você já vê que a coisa vai afunilar. E ele é um formador de opinião. Ele tem, se eu não me engano, uns 4 ou 5 cursos de especialização com 12 alunos. Então, é 60 por ano ali que ele vai falar que tem que pedir nos tomógrafos de alta definição. Tá? Então, isso é uma tendência que não tem volta. É igual quando a gente começou a digitalizar os panorâmicos. Tinha muita gente que torcia o nariz, né, e falava, não, vou ficar com o meu, acabei de comprar, meu equipamento é bom, eu sei fazer um bom processamento, eu tenho uma processadora automática, ou eu revelo no tanque, mas eu sei tudo do meu equipamento. Eu sei que todo mundo sabe do equipamento, só que tem a limitação. Como você vai comparar uma revelação, um processamento químico com um filme digital, com sensor digital hoje? Então, eu comparo esse pulo que nós estamos dando aqui do normal, né, do equipamento do tomógrafo normal, sem ser de alta resolução, e do equipamento de alta resolução. Tá? E também alguém pode questionar, mas isso daí já aconteceu lá atrás, com outra marca de equipamento aí, que é muito bom também, tem uma imagem muito boa, e acabou não pegando. Concordo com vocês, muita gente já tinha o tomógrafo de alta definição, e acabou não pegando, mas era outro equipamento, tinha outras características boas também, não vou discutir aqui, não vou falar mal de nenhum equipamento, mas que tem alguns gaps aí que quem é usuário de outros equipamentos sabe do que eu estou falando. E o X800 não acontece isso, é um equipamento muito rápido, muito estável. Não é difícil você fazer uma tomografia de alta resolução sem que o paciente se movimente, sem tempo de espera. Tem várias características dele que eu acredito, que é isso que está fazendo a alta definição pegar cada vez mais. E também, obviamente, os endodontistas. Porque se vocês esperarem pedido de alta definição de implantodontista, vai ser difícil. Né? A não ser aqueles casos de fratura de implante, de algum problema de reabsorção óssea, só quando dá problema no implante mesmo, que pode ser que ele solicite. Mas o alvo aqui são os endodontistas, né? E eles estão apaixonados, cada vez mais eles estão vendo a necessidade de fazer endodontia com tomografia, tá? Aí eu tenho outra solicitação aqui, olha que graça essa dentista aqui, doutora Marta, né? Ela é uma cidade aqui perto aqui da minha, e ela mandava até para outro lugar, e ela falou, não, agora eu estou sabendo que você tem o X800, eu vou mandar aí. Tá? Então, olha lá a solicitação, ela não citou o X800 aqui no pedido, mas para mim, em off, lá no WhatsApp, ela falou, né? Solicito tomografia de alta resolução com FOV pequeno. Olha aqui, eu sou apaixonado por esse pedido aqui, ó. Ela deu todo o histórico, dor a palpação, aí mostrou lá, ainda não tinha realizado há 30 anos, teste de sensibilidade positiva no 35, que estava aqui do lado. Eu falei assim para ela, nossa, estou conhecendo a doutora agora, mas eu queria que todos os meus clientes fossem assim, né? Dessem um pedido como esse, acho que é o sonho de todo radiologista. Infelizmente, essa é a única doutora que eu tenho cliente que manda um pedido como esse, né? Ela mandou as periapicais, enfim, olha que belezinha, né? Daí fica muito mais fácil a gente ser mais assertivo na hora de fazer o laudo, né? Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Então, eu acho que eu já consegui demonstrar aqui para vocês, com a minha experiência prática aqui que eu tive com os equipamentos, né? Que nós temos que, não é também, obviamente, só comprar o equipamento de alta resolução, sentar ali na frente do computador e ficar esperando
os pacientes, né, entrarem, os endodontistas. O endodontista não vai saber do nada que você está com esse equipamento. Então, a gente tem que trabalhar, né? Como tudo, quando a gente digitalizou, quando nós compramos os scanners, a gente tem que aparecer, né? Tem que fazer, né, fazer barulho, senão não adianta, tá? Então, trabalho, trabalho e trabalho. Eu tenho algumas coisas que me ajudam, né? Que são, eu dou aula em várias especializações de endodontia, a parte de tomografia. Então, os professores me chamam. Então, eu tenho só alguns números só para vocês verem aqui. Nos últimos 2 anos, 3 anos para ser mais exato, a gente deu aula lá na FOB, em Bauru, para 36 alunos endodontistas. Obviamente, a maioria aqui da minha região, então isso é bom para mim, mas tem alguns que tem outros na FOB, principalmente, tem muito aluno de fora do país, mas enfim, a gente vai incutindo na cabeça deles ali a necessidade de pedir uma tomografia e, obviamente, mais atualmente, agora eu só falo do alta resolução, óbvio, né? Que é muito melhor para a gente fazer o diagnóstico, não que não dê, como eu falei nos outros, a gente tem mais dificuldade, mas dependendo do que qual é o problema do paciente, a gente consegue com qualquer tomógrafo, isso é óbvio, tá? Na PCD de Bauru também já foram 48 alunos nos últimos 3 anos. No CEL de Marília foram 2 turmas já, com 24 alunos. Na FAIP, até em Cuiabá eu fui lá nós temos o professor Mike lá, mas não sei, acho que ele não pôde ir, chamaram eu para ir dar uma aula lá, é uma faculdade que tem lá de especialização de endo também. Saí aqui da minha cidade, fui falar lá com eles de alta resolução, né? Enfim, eu acho que cada um tem que tentar, mas eu não sou professor, não tem problema. Olha o que você vai fazer se você não é professor. Você vai fazer um treinamento do Ano Volume Viewer. Eu já treinei aqui na minha cidade em torno de 80 endodontistas. Ou não, né? Tem não só endodontista. Tá? Então, isso daqui, 1 ano, 2 anos, você já fez uma rede de indicadores que vão ficar fidelizados à sua clínica. A hora que vê a qualidade da imagem, a hora que vê a resolução que tem, a hora que você começa a resolver, né, o problema deles, né? Então, eu sempre falo que é um trabalho de formiguinha, né? Então, se todo mundo fizer isso, fazer um treinamento do Ano Volume Viewer, quem não é professor não tem problema, ligar para os dentistas, chamar para um café, ó, vem aqui, eu tenho um novo software. Eu acho que isso é fundamental. E por que eu falo do Ano Volume Viewer também? Outro detalhe que vocês vão concordar comigo, quem já faz laudo, quem já tem clínica, é muito difícil fazer um laudo de endodontia no papel, né? Imprimir. Claro que dá, tem um monte de corte que a gente já sabe, primeiro tem que saber o que o endodontista quer ver, né? Tem isso também. Mas independente disso, dá um trabalho do cão, né, gente? A gente separar todas as imagens, os detalhes, um canal lateral, um delta apical, às vezes a gente faz medida e vários cortes e separar, individualizar canal por canal, às vezes tem 5 condutos. Então é um exame que dá muito trabalho e muitas vezes um canal lateral o dentista não consegue ver no filme. Ele até vê uma imagem e fala, nossa, mas será que é? E quando você mostra dinamicamente isso para ele no software, é muito mais fácil, né? É muito mais tranquilo. E para você mostrar para ele no software, tem os videolaudos, né? Eu vejo muita gente, eu já faço videolaudo, acho que faz uns, sei lá, 7, 8 anos. Hoje eu vejo muita gente fazendo, eu acho interessante. O que é o videolaudo? Gravar a tela, né? Você vai manipulando e vai mostrando, olha, aqui é o canal acessório, aqui é o lateral, aqui é um colateral, aqui é a embocadura do MV2, aqui é o mésio medial, e vai mostrando, falando e gravando a tela. E eu acho que isso é o que eu fazia para a endodontia. Então, lógico que eu fazia os filmes, imprimia, tudo do jeito que eles querem, ou não imprimia, mas documentava, fazia o meu report. Mas eu mesmo eu tinha dificuldade de ver no filme, na impressão, o que eu mostrava no vídeo. Então, eu parti por esse lado desses videolaudos. Fazia o laudo tradicional e mais o videolaudo. Só que, obviamente, os dentistas recebiam o CD e não abria o videolaudo, né? Então, depois de algum tempo, você viu o videolaudo? Vídeo o quê? Nem sei do que você está falando. Aí o que eu faço agora? Eu fazia, né? Agora tem a LGPD que parece que não pode mais fazer também isso. Eu pegava, gravava no CD o videolaudo, só que daí eu mandava o vídeo pelo WhatsApp. Aí eu não tinha como o dentista não ver, aí ele visualizava no WhatsApp. Só que agora a LGPD não pode mais fazer isso também, porque é expor, né? É não ter segurança, enfim. Aí eu não estou fazendo mais isso, mas os que já me conhecem, eu já falo, não posso mandar mais no WhatsApp, mas está lá no iDoc, nas plataformas de nuvem, que cada um trabalha diferente, cada um tem
um programa diferente, tá lá. Os que são novos, eu acabo ainda falando, eu não posso mandar para o WhatsApp, mas passa aqui na clínica, tem um vídeo, se não explore o CD, vê aí, tá no iDoc, na nuvem, e aí a gente vai fazendo dessa maneira, tá bom? E então que eu vou falar um pouquinho do iDixel, né, que é o software, eu acho que todo mundo já explorou aí, o professor Eduardo Alib veio aí, mostrou todas as funcionalidades do iDixel, então não vou ficar mostrando como que trabalha com o iDixel, mesmo porque eu não sou expert no iDixel, eu usei muitos anos outros softwares, e eu também estou começando no iDixel, apesar de fazer um ano e pouco aí, no primeiro ano, vou ser sincero para vocês, que eu não trabalhei com o iDixel por causa de falta de tempo, de sentar ali, porque toda vez que a gente troca de software, a gente tem que sentar e a gente começa do zero. E ninguém quer começar do zero, né? Se você já tem um software que você domina, eu até vi no último webinar que teve com o professor Jefferson, e teve algumas ouvintes, algumas radiologistas falaram, mas é complicado, ele é meio complicado, ele não faz isso, ele não faz aquele outro. E eu me vi, né, nessas observações dos colegas, que era a mesma coisa que eu falei nos primeiros 6, 7 meses, eu tentava fazer, eu demorava muito mais do que na minha zona de conforto, que era o software que eu já trabalhava, e aí eu fiquei, o Ed começou a pegar no meu pé, né, o Borgo, você não está trabalhando ainda? Eu falei, cara, eu pego, demoro 2 horas para fazer, o outro software eu faço em 10 minutos, 5 minutos, eu não vou trabalhar com esse iDixel. Só que aí, lógico, né, a gente não aguenta, né, de final de semana, deixa eu dar uma olhada aqui nesse iDixel. Aí eu comecei a ver que era um software muito bom, né, muito poderoso, e eu comecei a ver que quando eu fazia o laudo no iDixel, eu acho que a maioria dos viewers é assim, né? Dos visualizadores, mas o iDixel parece que ele é mais interativo, porque tudo que você marca, as setas, os pontos, tudo que você marca fica numa listinha embaixo. E quando você grava o viewer, que é o One Volume Viewer, que é essa telinha que vocês estão vendo aí, tudo que você marcou, que você mediu, ele fica ali. Então o dentista não tem que ficar procurando, rodando as imagens para achar os achados, os canais, as fraturas, enfim, tudo que ele quer ver. Ele já tem ali um índice, né? Que o dentista vai clicando, ele abre exatamente o que está escrito ali: fratura, canal lateral, embocadura do conduto, lesão apical, todos os achados já fica ali. E eu fazia o quê? Eu não tinha achado nenhum para jogar no One Volume Viewer, porque eu usava outro software. Aí eu mandava o One Volume Viewer para o dentista vazio, assim, com a curva panorâmica, obviamente, com os cortes transversais, com os MPR, tranquilo. Só que não tinha observação nenhuma. Aí o dentista pegava o laudo, via a setinha, via o achado, aí ele abria os que abriam, né, o One Volume Viewer, não tinha nada, não tinha os achados que ele via no report, no filme. Então ficou aquele negócio, né, aquela conversa de louco, né? Você manda um filme, você manda um achado, no software não tem, aí eu entendi, né, o lado deles. Alguns até falaram, pô, Evandro, mas o software você não marcou nada, só tem no filme, você quer que eu use o software, mas não tem? Aí eu falei, poxa, vamos sentar o bumbum no mocho lá na cadeira, né, no computador, e vamos aprender a mexer com o Volume Viewer. Então, por isso que eu falo para vocês que eu estou engatinhando ainda faz uns 6, 7 meses, mas eu já me viro bem, eu já estou fazendo no mesmo tempo que eu fazia no outro software, até mais rápido. Tem alguma coisinha ou outra que eu acabo não sabendo fazer, e aí a gente pede ajuda lá ao pessoal do suporte, e vamos caminhando bem aí, graças a Deus. O professor Evandro, mas as Oi. imagens no One Volume Viewer são completamente diferentes, né? Sim, Com sim. relação aos outros softwares que a gente tem aí à disposição, correto? Sim, vamos lá. Muita gente sabe isso e muita gente não sabe, né? Mas quem não sabe, eu acho que todo mundo que está aí sabe. Mas vamos chover no molhado. Sempre que a gente pega um software nativo, que é do desenvolvedor do tomógrafo, obviamente, tá tudo casado, gente, né? Então o Daikon, brilho, contraste, tamanho, ruído, tudo tá ligado no software. Essa é uma vantagem, não é, obviamente, não é só a Morita que tem isso, mas tem alguns tomógrafos muito bons que não tem software nativo, né? Usa software de terceiro. Inclusive, o software que eu usava era um software de terceiro, tá? E eu colocava as imagens, as Daikon do iDixel, do Morita, colocava nesse software. Ficava bom? Ficava. Ficava, não ficava ruim. Mas ficava igual no iDixel? Não. Né? Não. E, de novo, um sincericídio. Nos primeiros meses, como as imagens são muito melhores do que os outros tomógrafos que eu já trabalhei,
Quando eu jogava essas imagens nesse software, elas ficavam muito melhores. Então eu falava, tá legal, é isso mesmo, tá bom. A hora que eu comecei a pegar o OneVolume, o iDixel, e trabalhar as mesmas imagens, aí até a gente vai lá, faz o teste, abre o mesmo paciente no software de terceiro e abre no iDixel, dá diferença. É uma diferença de 100%? Não, óbvio que não. Mas é os pequenos detalhes, é onde nós vamos fazer a diferença, nos detalhes, né? Porque nos casos fáceis, aí qualquer um sabe, qualquer software resolve, é no detalhe. Então, o iDixel e o OneVolume Viewer me proporcionou isso, né? De a gente, primeiro, a interação, aqueles videolaudos que eu fazia, eu não estou mais fazendo. Porque o dentista abre o OneVolume Viewer, clica ali na fratura, por exemplo, o MV2, e automaticamente o software abre, né, esse achado. E aí a comunicação fica muito mais fácil, né? E, obviamente, se você mandar o visualizador sem dar uma aula para o dentista, sem explicar, sem um bate-papo, desculpa, pessoal, eles não vão conseguir abrir. Mesmo que eles já trabalhem com outro software, porque é diferente. Eu já trabalhei com, sei lá, 7, 8 softwares diferentes. Quando eu peguei o iDixel, você dá umas engasgadas. Porque é diferente. O mouse, quando você clica em um software, você clica com o botão direito, no outro você clica com o esquerdo. Um você dá zoom no scroll, o outro você tem que apertar a tecla esquerda e o Ctrl. Cada um é de um jeito, tá? Então vocês têm que fazer o trabalho de formiguinha que eu falei. Senão vai continuar com filme, vai continuar ruído de comunicação. Aí não adianta alta resolução para você jogar num report e não conseguir mostrar o que você deseja mostrar, tá? Além de tudo isso daí, dessa comunicação, de a gente tentar trabalhar de maneira digital cada vez mais, né? Obviamente eu falei, tem que aparecer, né? Então a gente fez aí, tá fazendo até hoje, desde o VeraView até agora com o X800, né? Agora a gente está mais metido, vamos falar assim, né? Com o X800 a gente fica mais empolgado. De novo, amo o VeraView R100. Nossa, é um tomógrafo que eu sou apaixonado por ele também. E vou ter outro ainda, tá? Mas devido ao tamanho do meu mercado, FOV, várias questões que eu tive aqui no meu mercado, que eu resolvi dar um passo além e comprar o X800, que é um tomógrafo um pouco diferente, tem alguns recursos que o R100 não tem. Mas qualidade de imagem, os dois são muito bons, tá? Se alguém está em dúvida, tem que olhar o seu mercado, o que você pretende, tamanho de FOV, quais são os maiores indicadores, né? Porque tem cidade, tem lugar, tem mercado que o R100 é o ideal. As outras clínicas minhas menores, em cidades menores, é o mercado para o R100, tá? Eu vou colocar o R100 nessas clínicas. Agora, o meu mercado principal, que é Jaú, eu coloquei o R100, foi muito bom, não me arrependo, mas eu precisava dar um passo além. E eu queria ficar com eles, só que o bolso não deu. Então eu tive que vendê-lo, o meu, para comprar o X800. Mas eu vou, se Deus quiser, em breve, colocar um R100 nessa outra unidade minha aí, numa principal, que eu faço um pouquinho mais de toma. A outra quase não faz, então essa não vai, aí não adianta, tá? E tudo isso que eu falei de mercado, de alta resolução, é óbvio, né? Você está numa cidade de 10 mil habitantes, não vai comportar. Você vai colocar lá, você vai dominar o mercado, mas você vai ter um número pequeno de exames que não vai compensar o investimento que você tem que fazer, que obviamente é um pouquinho mais caro. E de marketing, né? Aí a gente explora bastante aqui, ó, são 2 exames, né? De um tomógrafo que eu tenho na outra cidade e do alta resolução. Então a gente está fazendo bastante propaganda e como a gente tem que também, né, fazer o trabalho humanizado aí, então a gente brinca aí com as funcionárias, com os pacientes, então acho que tudo ajuda, né? Tudo agrega, né, nessa caminhada aí a fim da alta resolução. E aqui uma coisa interessante, quem não é ainda usuário, né, Morita, quem compra o tomógrafo da Morita eu até comecei agora, porque eu já tinha o meu marketing aí digital, né, nas redes. Eu tenho até hoje uma empresa que faz, não é assim uma maravilha, mas a gente tem aí, é mais ou menos isso que vocês estão vendo aí. E a Morita, quem adquire os equipamentos, tem um plano aí de assistência de marketing que eles fornecem gratuitamente para quem compra o equipamento, de 6 meses. Vocês devem ter visto aí, um marketing bem patronizado, bem legal também, e eu comecei agora semana passada. Então tem o meu aqui particular e junto mais o marketing
da empresa que a Morita indicou aí, que eles têm o padrão, né? Não é esse padrão aqui que vocês estão vendo, esse é o padrão meu que eu já tinha. É um padrão mais clean, mais limpo, tem as regras aí, né? Da Morita Japão, da Científica. Eu gostei, eu achei bacana. Mas eu gosto dos meus coloridões aqui também, então eu vou ficar com os dois, né? E daqui 6 meses, aí a gente vê o que faz, se eu continuo com essa empresa aí que a Morita indicou e deu aí como bônus, né, pra gente, como bonificação, ou se eu continuo com o meu aqui, tá bom? Isso mesmo. Pessoal, estamos finalizando aqui essa parte de mercado, né, do resultado econômico aqui que eu tive, econômico não, de números, né? Porque a gente não falou em valores, né, acho que nem cabe aqui. Esses são os meus contatos. Eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas, quem tem dúvida. E agora eu vou mostrar uns casos para vocês, né? Que não adianta também só ficar mostrando o número, tem que mostrar alguns casos bacanas. Tá? Eu queria ver aí, tem alguma pergunta, Verônica? Alguém quer perguntar alguma coisa? Por enquanto, não. O pessoal está meio tímido, mas podem ficar à vontade, viu? Estão dormindo não, né? Pelo amor de Deus. Não. Então tá Muito bom. bacana a sua explanação, muito bacana. Muito bom a gente ter esse tipo de conhecimento, principalmente do mercado, que varia de uma cidade para outra, pode fazer a diferença, mas a gente está aqui também com um estudo de mercado, um estudo de viabilidade de mercado que pode ajudar o cliente a decidir sobre isso aí. E é muito bacana também. Isso é interessante. Eu lembro que o Ed até falou comigo, o Luiz. A gente tem, né, viabilidade. Eu falei assim para eles, cara, eu acho bacana isso, é ótimo, mas nem precisa, porque meu mercado eu tô aqui há 28 anos, né? Eu Já falei, eu estou conheço os virando. caras, eu sei até o RG dos caras aqui. Eu falei, não precisa, mas manda aí, já que vocês têm, manda, né, pra gente dar uma olhada, ver se a gente não Legal. tá muito fora, né? Mas Mas é interessante, doutor Evandro, porque na hora da pessoa mesmo conhecer, às vezes ela não tem assim um conceito muito determinado assim a respeito do próprio número de tomografias de endo, de implanto. O que você fez sim, aí foi fundamental. Eu acho que é sim. importante direcionar para esse aspecto mesmo, para a pessoa interagir mesmo com o mercado e saber como que funciona, né? Eu acho assim, por exemplo, eu não sei o público que está aí, né? Mas quem tem radiologia, eu acredito que, sinceramente, os dias de hoje, quem tem radiologia tem todos esses números que eu passei, porque senão a pessoa não sobrevive, né? Infelizmente ou felizmente, a nossa profissão, não só radiologia principalmente, mas até consultório, odontológico, qualquer especialidade, se não profissionalizar a gestão, se não tiver os números na mão, vai tomar a decisão errada. Eu já tomei decisão errada lá atrás, várias, né? Não, vamos deixa para lá. E é normal, e a gente vai aprendendo, né? Então, o público que está aí, se tiver clínica, já tem isso. Mas vamos supor que não tenha. Faz esse exercício aí. Todo mundo tem um sistema de gerenciamento, de exame. Ninguém mais trabalha também com caderninho, né, de padaria, né? Todo mundo já tem um sistema digital, um software de gerenciamento. Pega isso daí que eu falei, pega os pedidos de 10, 5, 10 anos atrás, vê, pega o pedido de agora, desse ano, compara um ano com o outro, vê se os números estão perto dos meus. Óbvio que isso vai variar, né? Eu sei que tem cidade que está difícil, muito concorrente, um monte de radiologia. Aí, lógico que pode ser que não tenha um crescimento que eu tive de 40%. Eu Uhum. entendo e eu vou entender. Né? Mas é só vocês pegarem os números aí e ver. E quem não tem clínica ainda, é legal ver esses números para vocês, quando montarem de vocês, já saberem, pô, o mercado é esse. Porque imagina uma pessoa que está montando uma clínica que não tem a clínica ainda. Né? Ela não sabe nada, ela não sabe quantos implantes de números, né? Não sabe nada Verdade. de números. Ela não sabe quantos de implante ela vai fazer, quantos de endo, não sabe nada. Então, acho importante também, para quem não tem, ter uma referência, lógico. Né, com Dependendo certeza. onde que vai montar, esses números são Eles furados, são obviamente. fundamentais, né? Né? Então, Chegaram perguntas aqui, deixa eu só olhar aqui. A Carla, sempre bom te escutar, professor Borgo. És legal. inspiração para muitos alunos, assim como Ah, és para mim. Saudades. isso aí é sacanagem, né? Ex-aluno aí. Obrigado, Carlinha. O Obrigado. Vinícius, professor, como você vê a evolução do mercado da radiologia odontológica? Para onde está indo a sua visão para os próximos anos? Essa é a pergunta difícil, né? Mas eu vou falar a minha visão. Posso Claro. acertar, posso errar, mas essa pergunta é bem bacana. É assim, eu acho assim, vamos falar só de tomografia primeiro, depois a gente fala de radiologia.
Tomografia, eu acho que está meio claro que minha visão é essa, né? É alta resolução. É alta resolução. Lógico, não vai ser só alta resolução. Como eu falei, tem os nichos de mercado, tem as clínicas que são mais populares, que tem um foco mais em franquia, em convênio, tudo bem. Aí, realmente, a alta definição pode ser que seja um luxo, né? Entre aspas, tá? Para essas clínicas, um luxo desnecessário. Né? Mas um mercado normal, um mercado particular, um mercado competitivo, eu acho que a parte de tomografia, o caminho é a alta resolução. Tá? Eu acredito. Na radiologia como um todo, é difícil a gente prever, né? Mas o mundo digital está aí, né? Eu vejo hoje, não precisa ser nem pensar muito, mas são os planejamentos digitais, né? Os escaneamentos com as fusões com as tomografias, os guias, laboratório, juntando com radiologia. Isso não aconteceu ainda. Os centros de planejamento, de guia, já estão bem aí estabelecidos e muitos deles não são de radiologistas, né? Tem planning centers, centros de planejamento que são de terceiros, de engenheiros, de outras pessoas, enfim. Mas tem alguns já de dentista, né? Tem o Dr. Vinícius, né? Que tem radiologia, veio da radiologia e tem o centro. Tem o pessoal lá de Goiás também da Ciro que tem. Estou falando os que eu estou lembrando aqui, desculpa se eu esqueci alguém. Isso eu acho que é uma evolução, é um nicho que é difícil, viu, gente? Não vai achar, vou montar uma clínica, vou montar um planning center, vou imprimir, não sei o quê. É difícil, exige muito, porque é um outro negócio. Tá? A radiologia é um negócio. Um planejamento digital, tridimensional, impressão de guia, DSD, provisório, é outro negócio. Mas eu acho que isso é o diferencial. Tá? Eu comecei a mexer com um pouquinho disso daí, acabei não tendo tempo de me aprofundar, os custos não era para mim na época, estava muito caro, hoje já barateou bem, os softwares estão mais acessíveis. Então, é assim, eu vejo o futuro indo para isso. Eu tenho ainda um projeto de tentar entrar no mundo digital, aí, tentar fazer outras coisas, além da captura de imagem, sim, softwares, mesclagem das imagens e planejamento mesmo. Todas as áreas, endodontia, implante, DSD, gengivectomia, todos os casos. E enquanto isso, quem não tem ainda o know-how, a condição financeira, ou não tem aptidão, tem que partir pelas parcerias, que é o que eu faço atualmente. O que você precisar fazer aqui na minha clínica, você vai fazer. Tá? Não importa se é guia cirúrgica, se é guia de ortognática, guia de gengivectomia, protótipo, o que você quiser, eu faço. Não sou eu que faço, eu tenho meus parceiros e a gente terceiriza. Na maioria das vezes, eu nem ganho nada com isso, acho que quase 100%. Eu só indico e tento trabalhar com os melhores, né? Para ter um bom serviço, porque no fim é o nome da nossa clínica que está no meio. Então, né, que está no meio não, que está na frente. E você tem que tomar cuidado com isso, de fazer uma parceria com pessoas que trabalham no mesmo nível que você, num nível bom, para não ter problema. Mas eu vejo o futuro indo por esse lado. Quem já está aí está cada vez mais se destacando. Quem não está tentando entrar, mas, de novo, sem muita pressa, porque assim, meter o pé pelas mãos, vai devagar, faz um passo, outro passo, devagarzinho, porque o mercado digital não é fácil. E também, obviamente, tem o pior de tudo do mercado, além de não ser fácil, o problema é que os dentistas não estão preparados ainda, né? Tá engatinhando. Então, por isso que eu vejo o futuro. Porque acho que foi o professor Jefferson que falou que eu não sei se é 2 ou 5% só dos dentistas trabalham no fluxo digital. Então, a gente tem um mercado de 98 ou 95% dos dentistas. Né? E isso não adianta. A odontologia não é que será, já é, né, digital. Já é. Apesar de 95% ou 98% não utilizarem, não tem volta. É igual o aparelho digital, tem volta? Não tem volta. Nunca mais voltou. Ah, mas a gente imprime ainda. Imprime, mas os aparelhos são digitais, né? A qualidade da imagem, a aquisição muito mais rápida, o volume maior de pacientes. Nossa, eu lembro que eu atendia, no analógico, eu atendia 5, 10 pacientes por dia de documentação, por exemplo.
Aí, quando a gente digitalizou, isso daí triplicou. Em 15 dias, a gente conseguiu atender 3 vezes o que a gente atendia. Como que vai voltar no analógico? Então, o digital não tem volta. Vai demorar, né? Os dentistas não têm computador, não têm conhecimento, não têm scanner. E scanner? Vamos falar um pouquinho de scanner? Não é o tema, né? Tinha um scanner no Brasil. De repente, 2, 3, 5. Quantos scanners tem no Brasil hoje? Tem scanner vendendo 0 quilômetro, novinho, por R$ 70 mil. É caro? Claro que é caro. É caro. Dentista, muitos ainda não têm condição de comprar. Mas o primeiro scanner que eu comprei, eu paguei R$ 150 mil. É simplesmente o dobro. Há 5 ou 6 anos atrás. Quer dizer, caiu 50%, sem contar a desvalorização do dinheiro, né? O meu 150 mil reais aplicado aí, hoje eu teria 180, 200, e ele custa 70. Né? Então, vai acontecer, tá? Então, eu acho que o futuro é a odontologia digital, e o que der para nós, radiologistas, pegar uma fatia, é bom, é legal. Que bom. Temos mais aqui, ó. O doutor João, bem legal. Informações seguras e confiáveis de quem percebe-se. Vive a realidade da radiologia. Obrigado. Não é o João Cleto, não, né? Não, é o doutor João Rodrigues. Ah, obrigado, João. Eu achei que era o João Cleto, que é outro amigo. Eu falei, pô, os amigos estão... Ah, então, obrigado, doutor Mas João eu acho Rodrigues. que o doutor João Cleto também está aqui com a gente. Ele estava mais cedo. Valeu, doutor. Doutor João Rodrigues, que ela comentou, mas quero te agradecer aí e observei realmente assim na sua fala tanta segurança, como dá para perceber aí o teu dia a dia, toda a transparência do que você postou aqui. Bem Obrigado. legal. Obrigado, eu até queria fazer um adendo, eu ia fazer uma outra pergunta, que era o seguinte: você não acha que o fato de a gente ainda imprimir exame digital explica um pouquinho daquilo que o doutor falou aí na sexta-feira, de 97%, 98% dos dentistas ainda não serem digitais, né? Sim, com certeza. Ou não tão conectados, né? É assim, doutor João, eu tô assim, mas brigando no bom sentido, né? Insistindo, aquela formiguinha lá, muito com os meus dentistas. Muito, mas assim, tem um nicho de mercado que nem se você falar assim, olha, eu te dou o exame de graça, o cara vai querer o filme. Você fala assim, ó, digital eu te dou de graça e impresso eu vou te cobrar R$ 500. Ele fala, eu pago R$ 500. Mas está mudando, e isso depende da gente. Né? Nós não tínhamos um software como esse que eu falei para você. Até tinha, né? Até tinha algum software que faz isso de você clicar e já ir lá na ferramenta. Vamos falar aqui, o português, claro, o Evo é um software muito bom, que você tem isso daí, que você clica e ele vai lá no achado. Os outros softwares têm, mas fica oculto. Eu tenho outro software que tem também, mas fica oculto, não fica na cara ali do dentista, que é só clicar. Né? Então, e o Evo é um software bem bacana também, mas é um software caro, então não é todo mundo que tem. Enfim, com a possibilidade agora do iDixel, que é um software gratuito, entre aspas, lógico que não é gratuito, né? Você está comprando automóvel, você está pagando. Mas eu acho que trabalho de formiguinha, vamos lá devagarzinho e está melhorando. Está melhorando. Uma curva de aprendizagem, né, doutor? Para todos, né? E Só assim... que nós, radiologistas, temos que ser a vanguarda, né? A gente está trazendo. Sim. E, doutor João, nós somos vanguarda, viu? Porque o scanner, eu comprei meu scanner de 2016 para 2017. O primeiro scanner aqui na minha cidade chegou faz 8 meses. Né? Então, a gente sempre está na frente. A radiologia, por ser muito tecnológica e muito competitiva, ou a gente investe, ou a gente se atualiza, ou a gente cai fora do mercado. Então, sempre tudo começa na radiologia. Pode reparar. Os digitais, hoje muito dentista tem sensor digital, sensor direto, lá com fiozinho, que a gente, radiologista, não gosta muito, mas enfim, muito consultório já tem. Aqui na minha cidade agora já um monte de gente comprou scanner, né? Então, assim, a gente sempre está na vanguarda, a gente tem que ajudar os dentistas e tentar aí o máximo possível e tentando fazer isso daí digital. Eu não gosto de mexer com preço, mas uma coisa que alguns dentistas, né, outros não, dar um descontinho, vamos fazer online, só digital. Tem uns que pegam, tem uma fatia ali 30%, 20%, 30%, se você der ali 10, 15 reais de desconto ali numa panorâmica, der uns 30, 40, 50 numa tomo, o cara, ele pega, tá? Ele se esforça ali, senta ali e aprende a mexer com software, mas depende da gente, claro. Né? Teve uma clínica minha, só de curiosidade, uma clínica menor, quebrou a impressora. Aí olha o que eu fiz com os caras. Aí, por isso que eu tenho... Quando eu falo assim, eu não estou inventando, eu tenho dados. Então, assim, o que eu fiz?
quebrou, a cidade tinha que... Lógico, o exame vem pela internet, não preciso ir lá buscar, mas a impressão eu tenho que levar para a cidade. E eu tinha um custo, né, com isso. E eu mandei arrumar a impressora, ia demorar, enfim. Eu peguei e falei assim com as meninas, faz o seguinte, o dentista, na época lá, custava, acho que R$50 a panorâmica, faz tempinho isso. Eu falei assim, ó, fala para o dentista e fala para o paciente, porque é o paciente que paga. Fala assim, ó, se o seu dentista usar o exame online, se você servir só para você online, é os R$50 que sempre foi a panorâmica. Agora, se você quiser impressão, vai demorar 10 dias, porque tem que ir lá para Jaú, para imprimir, tem que voltar para o transporte, aí vai custar R$100. Eu falei, agora eu mato esses caras. Ou eles vão para o digital, ou eles vão me deixar rico, né? Aí aconteceu isso que eu falei para você. A maioria falou, não, online. E teve um ou outro que falou, não quero nem saber. Ficou bravo comigo, falou, não, pá, espero, eu quero o filme. Eu até nem ia pôr impressora mais nessa cidade. Não deu, tive que ir lá, mandar arrumar, não deu para arrumar, comprei outra, tá lá a impressora de novo. Mas foi uns 3 meses aí que eu ganhei um pouquinho de dinheiro, que tem os caras que não queriam, eu cobrei o dobro da panorâmica e foi bom, né? Mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Nós fizemos uma tentativa parecida e também foi uma lástima. Depois tivemos que imprimir porque o dentista ligava pedindo. Então, é nessa linha mesmo. Mas isso vai mudando, vai mudando. À medida que as pessoas comecem a usar softwares mais intuitivos na clínica, né? Sim. Eles consigam avaliar melhor, realmente vai mudar isso. E vai rápido. Se Deus não demora quiser. muito, não. Mais alguma aí, Verônica? Obrigada, doutor João. O doutor João é da Radiológica de Florianópolis, viu, doutor Evandro? Nossa senhora, preciso ir lá, então. Ele tem lá o X800. Que legal. Bacana. Vou te visitar quando você vier aqui na Zenit, hein? Faça isso. Muito bacana. Está convidado. Obrigado. Valeu. Temos mais. Abraço, prazer. Obrigada, doutor João. Doutora Milena, o Evandro sempre didático e objetivo. Adoro. Doutora Elaine, parabéns, professor Borgo, pela aula. Doutora Cíntia, sobre fraturas, o quanto esse equipamento deixa mais preciso as imagens? Olha, isso é difícil eu te falar também, mas o que eu falo para você é o seguinte, nesses 2 meses, não, lá atrás eu já tinha visto que começou a aumentar muito o meu nível de diagnóstico de fratura com o R100. Agora aumentou mais ainda, então eu não sou assim, eu não me considero o melhor radiologista do mundo, longe disso. Mas assim, ou eu era muito ruim ou eu melhorei muito. Então eu acho que eu não melhorei muito, nem que eu era muito ruim. Eu acho que o tomógrafo está ajudando bastante. Tá? Eu não tenho esse levantamento, então eu não vou falar número que eu não sei. Se eu chutar aqui, sei lá, pelo menos 30%, 40%, eu consigo identificar melhor, mais fácil, mais rápido. Às vezes, eu ficava 1 hora, 1h30 no outro e achava fratura, e uma dúvida aqui ali, mas achava. Agora não, agora é muito mais rápido. Então, isso também, que as pessoas, às vezes, quem não é a favor da alta resolução ou acha equipamento caro, não vê. O laudo fica mais rápido, né? Agora, só vai acreditar em mim quem comprar, quem trabalhar, né? Não precisa comprar, pede imagem, trabalha, né, com o de colega. Mas, assim, é difícil eu falar um número. Eu estou chutando aqui 30%, 40%, mais fácil. Mais rápido, eu garanto que ele é. Assim, o diagnóstico mais rápido, né? Eu consigo fazer um diagnóstico muito mais rápido. Legal. Enfim. Vinícius, excelente resposta, professor, muito esclarecedor. Obrigada. Doutora Liliane, excelente realista. Doutora Luciano, oi, Evandro. Luciana de Marília. Seus números batem com os meus e espero que poder em breve chegar nos 40% com o X800. Que legal. A Luciana também, eu não sei se ela adquiriu o X800, ela tem um R100, nós compramos quase junto. Então, ela é da mesma região minha aqui, assim, perto, né? Então, legal. Que bom que os números estão batendo, significa que nós estamos no caminho certo aí. Exatamente. A doutora Leila, esse professor é perfeito. Doutora Luciana do Vale, obrigado pela transparência. Doutor Orivaldo, parabéns, professor Evandro. Professor Tavano. Professor Tavano? Orivaldo? Orivaldo. Meu professor da especialização. Um abraço, professor. Que legal. Aprendi muito com ele, meu professor na especialização em Bauru. Muito bacana.
Doutora Juliane, ótima apresentação, doutor Evandro, mas gostaria de saber como ficam os Daikon do X800 no Evo. Olha, eu não trabalho com Evo, tá? Então, assim, eu não vou te falar minha informação. Mas tem colegas que trabalham e fica muito bom. É software de terceiro. Mas o Evo, a gente sabe que é um software diferenciado, é um software muito bom. Então, não tem. Você está pegando uma imagem muito boa, colocando num software muito bom, apesar de ser um software de terceiro. Mas o Evo, a gente sabe, né? Quem está por trás do Evo, o professor Mike, é dentista, radiologista, um dos melhores. Então, ele sabe trabalhar, ele tem uma equipe lá de desenvolvimento muito boa. Então, eu tenho quase certeza, eu nunca trabalhei, então eu não gosto de falar o que eu não sei, mas vou dar um palpite de ouvir os colegas falarem que fica muito bom. Lá atrás, no começo, parece que teve alguma dificuldade de conversação aí. Também estou contando fofoca, que eu escutei alguns colegas falarem, tá? Que tinha algum probleminha na exportação, o módulo que a Morita exportava parece que não estava casando com o Evo, mas já, pelo que eu sei, isso já foi, né, organizado, aí já foi equalizado, e acredito que... Mas é melhor você perguntar para quem tem o Evo, né, e trabalha, e eventualmente já trabalhou com imagens do Morita. A gente tem alguns clientes que têm Morita e utilizam o Evo, então a gente pode indicar para essas legal, pessoas. legal. Doutora Cíntia, obrigado pela resposta, professor. O Luiz Henrique, o pessoal fala muito da diminuição dos laudos inconclusivos depois do X800. Você percebeu isso também? Sim. É assim, eu gostaria de uma coisa que não vai dar para eu fazer, eu acredito, né? Eventualmente eu consiga. O que eu queria, algumas imagens que eu vejo a fratura hoje, eu falava assim, nossa, isso daqui jamais eu veria no outro tomógrafo. Só que daí não dá, né? Então, o que vai acontecer... deixa eu contar uma coisa também, dessa outra cidade minha, é uma cidade pequena, eu tenho um tomógrafo que eu adoro lá, não vou falar marca aqui, mas eu gosto, tá? Eu tenho 4 tomógrafos diferentes, marcas diferentes. 2 eu gosto bastante, fora o Morita, e um eu odeio, tá? Então esse que eu odeio eu nem falo. Mas é um numa cidade que eu gosto, tá? Uma marca legal, que eu confio, sempre trabalhei. E o que está acontecendo? Os endodontistas, a cidade é perto, já sabe que eu tenho o X800 aqui, aí não quer mais lá. Aí já escreve ir para Jaú. Então eu estou perdendo cliente lá e estão vindo para cá. Mas qualquer hora vai acontecer de alguém mandar lá, o paciente não querer viajar e eu não conseguir. Aí eu conto para vocês, eu não consegui o diagnóstico e aí eu vou fazer cortesia, vem para cá, vamos tentar no X800. Aí eu vou poder falar para você, o mesmo paciente, a mesma imagem. Mas assim, tem muitas fraturas, trincas, muito pequenas, que eu deduzo que nos outros tomógrafos eu não veria. Com núcleo, enfim, eu tenho quase certeza disso. Legal isso. O doutor João Cleto, grande mestre Borgo. Lá ele. Sua fala sempre clara e elucidando minhas dúvidas. Obrigado. Ele adivinha nossas perguntas. Obrigado, João. João é parceiro. Nós começamos junto na tomografia, João. O João é colega de tomografia, dos primeiros cursos que nós fizemos juntos. Também conheço o doutor João de Curitiba. Isso. Folclórico, né, João? João Cleto. Folclórico. Doutora Liliane avisou aqui, doutor Giuseppe, lá de Curitiba também, e de Joinville, manda um abraço para o professor Tavano. Agradecem também ao professor Borgo. O professor Tavano é um ícone da radiologia, pelo amor de Deus. Legal isso. Que honra. E a doutora Juliane agradeceu aqui. Obrigada pela resposta. Mais alguém? Vamos mostrar um casinho, senão eu não vou mostrar nenhum caso. Eu tenho um monte, eu vou mostrar só um para vocês. Vamos embora. Deixa eu mostrar só um, vai. Legal demais. Não, um não, vou mostrar 2, né? Mas tudo bem. Esse daqui eu já vou avisar, o paciente movimentou um pouquinho, tá? Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui você. Deixa eu colocar desse lado aqui. Tirar aqui você. O paciente estava com dor nesse incisivo central, né? Aí nós começamos a fazer a varredura e nós vimos uma imagem hipodensa aqui, tá? Em formato circular, né? Aí, né, de acordo com, sempre fala o mestre Mike, né? Quando a gente tem uma imagem num corte, uma linha, né, simulando uma fratura. Aí no outro corte, a mesma linha simulando a fratura, né? Aqui,
A mesma linha simulando a fratura. E no outro, um pontinho, ou seja, um círculo, se trata não de uma fratura e sim de um canal, né? Que no caso aqui é um canal lateral. E aí a gente conseguiu fazer o diagnóstico desse canal lateral. E aí tinha perda óssea aqui da parede, né? Tinha um processo infeccioso, só que aí a gente viu que tinha outro canal lateral, né? Então tinha 2 canais laterais. Um mais no terço médio, o outro mais no terço apical. E aí, aqui, ó. Então tá um aqui e o outro mais para baixo. Claro que a gente não usa o 3D para diagnóstico, né? Mas olha que bacana. Até no 3D aqui a gente consegue visualizar os 2 condutos. Aqui consegue visualizar o forame apical. E aqui toda a ausência de osso aqui na tábua óssea, né? No terço apical. Então, é um caso assim, bem bacana. Obviamente, um dente como esse não tem conduto tratado. Outros tomógrafos também nós conseguiríamos visualizar esse canal, provavelmente, né, esses canais laterais, com certeza. Mas ficou bem bacana nesse caso aqui. O paciente não colaborou, a gente repetiu 2 ou 3 vezes, ele se movimentava um pouquinho. Aí eu tenho uma dica aí para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas eu costumo fazer isso. Tem alguns pacientes que não tem jeito, né? A gente faz, o paciente se movimenta de novo. Então, uma coisa, eu sempre, quando a gente faz curso de tomografia, eu sempre falo para os alunos brincarem um pouquinho com o tíquides, né? Com a espessura. Então, aqui, ó, ele está com meio. Obviamente que quando eu aumento essa espessura, eu estou perdendo informação. Mas quando o paciente se moveu um pouquinho, não tem jeito, não tem como repetir, ou já repetiu, saiu pior ainda, isso acho que acontece com todo mundo. Então eu falo para os alunos, façam o laudo com o thickness meio ou 0, né? Vamos colocar no 0 aqui, ó. Então o ruído aumenta, a granulação da imagem aumenta, só que os detalhes são melhores, né? Então eu consigo ver mais detalhamento. Eu tenho o máximo da imagem aqui, né? A espessura, o thickness de 0, no caso aqui, é 0,08, que é o tamanho mínimo do voxel que a gente trabalha aqui no X800. Só que aí quando o paciente se moveu, eu falo, depois que você fez o laudo, fez tudo, vai ter dentista que vai achar a imagem com muito ruído, né? Com muita granulação. Então vocês vêm aqui no 1, ó, e dá uma espessura. Olha como muda a imagem, como fica mais... alguém falou outro dia, eu achei bacana, gourmet, né? Fica gourmetizada a imagem. Só que assim, não fiquem laudando só com espessura de 1, que vocês vão perder informação, né? Tudo que tiver abaixo de 1 milímetro aí você vai perder, né? Então, sempre trabalhar no mínimo aí com meio, né? Ou até ideal é com 0. Tá? Então, esse é um caso assim, bem bacana que eu achei, no FOV 4x4, né? Como vocês podem ver aqui, um FOV bem pequenininho. E apesar de ter coroa, ter do lado aqui, ó, olha o núcleo, né? Para quem está acostumado a ver núcleo com artefato, olha só, esse paciente está mexido, tá? O paciente pouca coisa, mas se moveu. Era um paciente também um pouquinho gordinho, aí já sai um pouco mais granulado mesmo, né? Olha só esse lateral aqui, ó, né? Que beleza. Nenhum tomógrafo que eu trabalho 3 diferentes. Pega um núcleo como esse e dá uma imagem dessa, tá? É muito difícil. E eu tenho coisa mais, para a gente não se estender muito aqui, eu vou mostrar um outro que a imagem saiu 100%, o paciente não se moveu. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, eu queria mostrar para vocês era, quem não é usuário ainda, como que gera esse visualizador. É muito rápido, muito fácil. Eu acho que a gente está sem tempo. Olha aqui a lista que eu falei para vocês, os comments, né, os comentários. Então, se eu clico aqui, ó, rarefação óssea periapical circunscrita. Eu dou 2 cliques, olha lá, rarefação óssea periapical circunscrita. Ele joga aqui para o dentista. Aí o dentista vem para cá, canal nasopalatino. Aí vai lá, olha lá, ele já vai lá para o outro, lá mostra o canal nasopalatino. Vai para a janela do transversal. E assim vai, ó, canal lateral. Joga lá o canal lateral. Ah, tem outro canal lateral. Aí ele mostra outra imagem de canal lateral nos outros cortes. E tudo aqui eu vou... Esse caso eu não descrevi, agora eu descrevo mais aqui, tá? Eu só colocava as siglas mesmo, né? Então, assim, é bem legal. Deixa eu mostrar um outro caso aqui. E esse daqui é o Viewer, tá, pessoal? Não estou trabalhando com o meu On Demand, eu estou trabalhando com o One Volume Viewer, que é o Viewer do iDixel. Eu não estou no iDixel, tá? Muito bacana isso, né? Olha aqui, ó. Vou abrir esse caso aqui. Ó, só abrir aqui esse arquivinho,
ele dá a telinha do One Volume Viewer, olha lá, ó, One Volume Viewer, e abre o caso exatamente como a gente deixou. O dentista não precisa instalar nada no computador dele, tá? Não precisa instalar software nenhum. Olha essa imagem aqui. Quem está acostumado com tomógrafo normal, não de alta resolução, eu quero saber se tem uma imagem como essa. Eu nunca tive. Pode ser que eu não saiba tirar o máximo dos meus tomógrafos, mas eu nunca tive uma imagem como essa, né? Olha só que coisa. Aí, olha o que a gente viu aqui. A gente viu que tinha um canal. Aqui, deixa eu aumentar aqui. Ó, tinha uma fusão das raízes. Olha só, a raiz mesovestibular, ela estava fundida com a raiz palatina. Olha só, uma raiz só, ó, do começo até o fim. E a raiz mesovestibular junto com a distal, junto com a palatina, desculpa. E a distal, a distovestibular. Aí a gente precisa saber se tem o MV2 aqui ou não, né? E a gente conseguiu ver o MV2, apesar de ele estar achatado, tinha o MV2. E aí uma coisa que muita gente não faz, muito radiologista não faz, que é importante para o endodontista, é saber se os forames apicais lá no terço apical, se eles se encontram, se é um forame só ou se são forames individualizados. Olha aqui, ó. Aqui pode, eu estou lá no terço apical. Eu tenho os 3 condutos, o mesovestibular 2, o palatino e o distovestibular. Então, um conduto com 4 canais. E quando eu vou indo para o ápice, olha lá o que eu marquei: forame apical, forame apical, forame apical e forame apical. Então, todos individualizados. Então, o endodontista vai saber que a desinfecção desse canal vai ser mais complicada e ele vai ter que desinfectar todos os canais, porque eles têm forames separados, distintos. Isso é uma informação muito valiosa para os endodontistas, né? E, obviamente, uma raiz toda fusionada dessa, muitas vezes, passa despercebido o canal mesovestibular 2, né? É muito endodontista não, mas o cirurgião que faz endodontia acha que... Eu sempre pergunto nos cursos, né, de endodontia, principalmente quando eu começo, eles não tiveram aula ainda de anatomia, eu falo, já tiveram aula de anatomia radicular, de conduto, né? Não tivemos. Aí eu pergunto, quantos % dos canais tem o conduto mesovestibular 2? Aí eles começam, 30, 20, 10, enfim. Não sei também se todos os radiologistas sabem. Se não sabem, presta atenção, liga o gravador aí. 86% dos primeiros molares superiores têm o MV2. Então, quando vocês vão fazer uma análise endodôntica para o 16 e para o 26, vocês têm que sair procurando 4 canais e não 3. Né? Porque 86% tem 4. É que muitas vezes eles são fininhos, delgados, delicados, a gente acaba não vendo, né? Mas nós temos que procurar. Né? Nesse caso aqui, eu já vi essa anomalia de raiz, eu falei, nossa, já está difícil ver a raiz, como que eu vou achar o MV2? E achei, ó, ele estava chapado, né? Espremido, mas tinha pontos onde a gente via como aqui, ó, perfeitamente eles, né? Mais para baixo aqui, ó. Ó, aqui perfeitamente eu consigo ver ele perfeito, ó. Os 3 aqui, ó, né? Consigo ver tranquilamente, ó. Um aqui, né, na pontinha da seta, o outro aqui o MV2, o palatino e o disto vestibular. Sensacional. Então, juro que é o último agora. Deixa eu só mostrar mais esse daqui, que esse daqui é bem legal, que é justamente do MV2. Não vou mostrar do MV2, não, vou mostrar desse. Esse já não é tão comum. E vou ser sincero para vocês, eu achei pouquíssimos nos outros tomógrafos. Esse daqui, com 2 meses, eu já achei o primeiro. Então, aí fica aquela questão. Será que eu não via, não tinha? Ou será que eu que não via mesmo, devido à limitação do tomógrafo, né? Esse daqui tem o 5º canal. Tem o médio mesial. Olha lá. Né? Então, eu tenho... Não, deixa eu clicar aqui. Olha lá. Olha só. Então, eu tenho 3 condutos aqui. Então, é um caso bem diferente, né? É um molar inferior, né?
Então, eu tenho o mesovestibular, o mesolingual e o mesiomedial. Né? Aqui, na verdade, eu falei 5, não, são 4, mas é o molar inferior. Tá? Então, normalmente eu tenho o mesovestibular, o mesolingual. Na distal, também tem uma porcentagem grande de ter o disto vestibular e o disto lingual, e outra grande porcentagem de ser só um distal. Aqui eu tenho 3 condutos na raiz mesial, né, inferior, o que não é tão comum. Não sei de cabeça a porcentagem, mas não é muito comum, não. Né? E aí, agora que nós vamos ver aqui, olha que bacana. Olha como é nítido. Ó, aí eu desenho para o endodontista, né? Para ele ficar mais tranquilo. Um eu coloco, o outro não. E aqui também eu posso jogar com a espessura, né? Deixa eu ver quanto que está de thickness aqui, que eu não lembro. Ah, já está com 0. Aqui já está com 0 de thickness. Se eu colocar um thickness de 1, uma espessura, praticamente vai desaparecer o conduto. Ó, desapareceu. Vocês entenderam? Porque não pode ficar dando laudo com espessura? Né? Assim, a gente dá uma espessura para o exame ficar mais bonito, ficar com menos ruído, menos granulação. Mas o laudo, se eu ficar dando laudo com 1 milímetro de espessura, ó, eu não estou vendo o canal. Aí, a hora que eu coloco no 0, o canal aparece. Né? Ó, tá claro aqui, ó. Obviamente, a gente pode tirar isso daqui, é que agora eu estou no viewer, não vou conseguir tirar. Mas aí ele fica bem mais tranquilo. Pessoal, tinha um monte de casos aí, mas isso daí quem é usuário deve ter mais casos do que eu ainda, né? Que eu estou com 2 meses aqui. Do VeraView tem um monte de caso legal também. Vira e mexe eu postava, né? De vez em quando eu mandava uns pro Luiz, falava, olha só o caso do VeraView. Nossa, tá igual do X800. Falei, tá, porque é uma bela máquina também, né? Tranquilo, Verônica? Mais alguma pergunta? Eu tenho mais um monte de casos, mas eu acho que a gente já está passando da hora aí para o pessoal acaba ficando bravo aí. Você está sem áudio, Verônica, eu não estou te ouvindo. Desculpe, perdão. Aí. Doutora Carla Camilo agradecendo, amando ver seus casos. Doutor João agradecendo. Doutor Júnior, esse equipamento é muito bom mesmo. Parabéns pelo ensinamento. Eu que agradeço. Então, assim, sensacional, doutor professor Borgo. Não, A gente que fica lisonjeado em tê-lo aqui, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite e dizer que o senhor foi assim, um presente para a gente. Obrigado pela aula de hoje, foi sensacional. Dizer que a gente está aqui de portas abertas. Verônica, eu que agradeço, né? Para mim é uma honra participar, assim, nossa, junto aí, eu vi a grade aí dos professores que já falaram antes de mim, que vão falar depois, a gente fica até nervoso, né? Fica muito orgulhoso, satisfeito, mas eu que fico muito feliz de poder colaborar aí com os colegas, dar a minha visão, né? Que quem achar que não é nada disso também tá valendo, tá? Assim, eu nunca trabalhei com um mercado de tipo baixo preço, de pouca qualidade. Eu sempre acreditei que uma qualidade melhor, a chance de você ter sucesso é sempre melhor, tá? Com certeza. Isso sempre fez a melhor. diferença. O Graças seu a Deus. histórico aí todo. Faz 30 anos, quase 30 que eu tô aí. Olha e eu sou só. meio, sim, eu já errei muito, mas o que sai, eu procuro o que sai de bom, de qualidade e tentar adquirir. Né? Já era para eu ter alta resolução há anos atrás, mas a vida não quis, né? Quem me conhece sabe o que aconteceu, não vou ficar falando aqui. Mas graças a Deus agora eu cheguei, né? E agora ninguém segura. Legal demais, deu super certo. E a gente tem gratidão pela escolha que o senhor fez com o Morita conosco. E quero aqui agradecer mesmo de coração, dizer que a gente está aqui para qualquer dúvida, qualquer questão, viu, pessoal? Muito obrigada para todos aí que participaram. Estamos aqui. Essa semana teremos mais 2 aulas, então, assim, fiquem atentos nos grupos, principalmente. A gente vai estar divulgando. E agradecer mesmo por todos os ensinamentos que a gente tem aprendido aqui nessa maratona pré-CIOSP. O senhor vai estar no CIOSP? Eu tô em Floripa na semana de especialidade. Não, mas eu vou ver se eu dou um pulo lá no sábado, na sexta. Legal. Tô querendo ir, vamos ver. Eu tenho que estar lá, né? Mas é que vai estar puxado lá em Floripa essa semana. Vamos ver. Legal. A gente se encontra lá. Se Deus quiser. Viu? Muito obrigada. Ótima noite a todos, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Abração. Um abraço. Tchau, tchau.